Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para darmos prosseguimento aos comentários do livro Uma Aula de Terceiro, uma nova forma de viver, ditada pelo Hamed. Hoje introduzindo o capítulo de número 50, até agora o mais extenso de todos, então os comentários vão ser um pouco mais breves por conta do tempo, mas se denomina A Inveja, é o capítulo 50. E aí começa com uma passagem de Filipenses muito interessante, de 15 e 16, que diz o seguinte: é verdade que alguns anunciam o Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo. Então, ele fala sobre esses dois tipos de pessoas que anunciam o Cristo, né? Aqueles que verdadeiramente proclamam por amor o Cristo, que são aqueles de boa vontade, e já outros que são aqueles que ele fala que proclamam Cristo por inveja e porfia. E ele vai pegar, né, a Med vai destrinchar um pouco essa passagem de Filipenses e falar sobre essa tônica da inveja. Olha que interessante, né? Vamos dar início. O sectarismo, há tanto tempo predominante nas atividades da fé, encontra neste versículo de Paulo aos Filipenses um antídoto contra o espírito polêmico e invejoso. A atitude sectária ou intolerante pode ter como base a estrutura psicológica da inveja. Então, olha que interessante, né? A gente vai falando sobre essas formas de se anunciar o Cristo e comenta ele, porque o que que é essa porfia, né? Essa disputa, essa polêmica, esse espírito de polêmica, de discussão, né? Porfia é isso. Então, ele fala que esse espírito de sectarismo, ou seja, de divisão, sobretudo também, né, existente no meio ali religioso, pode ser fruto, é o que ele fala ali, né? Pode ter como base psicológica a inveja. Olha, por trás, né? Por detrás, uma atitude invejosa. São sinônimos de porfia, discussão, polêmica, desavença, disputa, contenda em torno de questões que suscitam desentendimentos, que podem levar a ataques verbais e até mesmo físicos. Então, a gente vai comentar um pouco sobre esse antídoto mesmo contra essa inveja, contra esse espírito, muitas vezes, de disputa, de discussão, de polemização. Quase sempre, os polemizadores cultivam exteriormente uma postura de certeza absoluta, por causa de dúvidas profundas em sua mente inconsciente. Quem tem convicção no que diz não altera a voz e nem tenta vencer ou persuadir de forma obstinada a nenhuma pessoa sobre as suas ideias ou ideais. Então, a gente vê muito, claro, em tantos outros setores, mas também no religioso, muitas vezes aquelas pessoas muito ferrenhas, né? Que têm realmente quase uma sede de vencer as discussões. E o que ele comenta aqui seria, né? Essa postura de certeza absoluta esconde, na verdade, o Hamed fala muito sobre isso, vários e vários textos dele, sobre essas compensações, que é um espírito ali muitas vezes em dúvida, né? Um espírito muitas vezes mais frágil, ele vai utilizar por fora essa certeza absoluta para que mascare, para que esconda, muitas vezes de forma consciente, mas na maioria delas, inclusive inconsciente, né? Essa série de fragilidades, de dúvidas que tem no seu interior. Que é como ele diz, uma pessoa segura de si, das suas ideias, dos seus ideais, que está tranquila em relação a isso, não tem problema em ter dúvidas, certo? Que na verdade a gente vai vendo que o nosso pensamento, a nossa estrutura psicológica, ela vai sendo construída, reconstruída, dissolvida e tantas outras ideias, crenças que muitas vezes a gente entendia que eram as melhores possíveis, ao longo do tempo a gente vai desconstruindo isso, ou seja, a gente vai percebendo que a gente não tem a verdade absoluta e nem tem acesso a todas as verdades, né? Então, é isso, você é aquele espírito um pouco mais livre, que deixa brechas, que abre espaço para dúvidas, para questionamentos, claro, saudáveis, mas que entende que está tudo bem existirem dúvidas, existir pessoas que não concordam com você. Então, quando você percebe essa postura mais de certeza absoluta, por trás, né, é uma série de fragilidades dessa pessoa que tenta muitas vezes esconder, né? Por trás dessa máscara, muitas vezes, de perfeição, ou de saber tudo, ou de que tudo que faz é o melhor, é o bom, é o correto,
essas tantas fragilidades. Então, para você ver como nosso inconsciente vai, de algum modo, tentando nos ajudar a lidar com a realidade de uma forma menos impactante para nós, mas que tem efeitos extremamente deletérios, tanto para essa pessoa que acredita, né, sabe tudo, quanto para as pessoas ao redor. Muito difícil conviver com alguém que acredita que sabe tudo que faz é o melhor, é o bom, é o correto, né? Então, a emoção da inveja se misturam às da raiva, da frustração e do despeito, nascidas diante da felicidade e prosperidade de outrem. Ela é uma afronta à individualidade alheia, produzindo nas pessoas uma sensação de impotência e de falta de valor. Aquele já adentra a inveja, né, por si só, ou seja, é olhar para fora tudo isso que eu não tenho, né? E é o que ele fala, é uma afronta à individualidade alheia, produzindo nas pessoas uma sensação de impotência e de falta de valor. Porque aí o que que eu acredito, né? O que que essa pessoa, né, que realmente tem inveja, ela passa a acreditar que ela não tem potencial nenhum, que nada do que ela faz, que nada do que ela tem, que nada do que ela é bom o suficiente, né? Então, ela tira a sua própria potência interior também e se dá uma completa falta de valor, não tem valor nenhum. E fica o quê? Sempre voltada para esse exterior. Então, essa comparação, e ao longo do capítulo ele vai falar muito sobre a comparação, nessas comparações que a gente faz desde a mais tenra infância, e que isso, de algum modo, vai minando, né, as nossas forças interiores e mais, um gasto muito grande energético mesmo. Porque é o que ele fala, a inveja se toma o que? A frustração de não conseguir aquilo que o outro tem, a raiva, o despeito, né? Muitas vezes isso nasce dessa atitude invejosa. Nasce do despeito de quem observa o bem-estar e o sucesso da originalidade das criaturas que são o que querem ser e que fazem as coisas do modo como querem fazer. Então, é isso, né? Em geral, desperta muito inveja essas pessoas que se movem no mundo a partir de algo original que tem dentro de si, que não segue muito as regras, os padrões, né? Então, essa originalidade alheia muitas vezes causa muito desgosto, né? Muito despeito, né? Em relação às pessoas que a cercam, né? Observam o bem-estar e a originalidade das criaturas. E mais, quando temos os olhos muito voltados para o exterior, para aquilo que as pessoas são, comparando aquilo que a gente não tem força e não tem capacidade de se observar como é e de trazer à tona essa nossa potência, que necessariamente vai ser distinta do outro, né? Então a gente pode assim, observar alguém, admirar a forma como se move no mundo, como se conduz, como fala, né? Como toma as decisões, admirar, mas entender que na nossa originalidade única e irrepetível, né, somos esses seres únicos e irrepetíveis, mesmo que tenhamos potencialidades semelhantes, a nossa originalidade é diferente. Nós vamos nos mover, nos conduzir, fazer de forma distinta, porque somos seres distintos. E é mais, né, urge que a gente tome posse mesmo desse nosso ser integralmente, que aí sim a gente vai ver as nossas potencialidades, vai ter tempo, né? E vai ter condições ali para olhar melhor e potencializar aquilo que já tem de bom dentro de nós. E, gente, todos nós temos germes de virtudes, de formas de fazer muito melhores do que a gente tem feito, né? E que basta essa nossa boa vontade de nos olhar também com bons olhos e de fazer revelar aquilo que já tem dentro de nós, né? Os invejosos examinam-se constantemente e, ao mesmo tempo, cobiçam as habilidades dos outros, sejam elas materiais, pessoais, psicológicas, emocionais, espirituais ou religiosas. Possuem uma amargura íntima em face da constatação da prosperidade e do progresso do seu semelhante. Eu acho essa parte assim, muito curiosa, porque mostra que, claro, para a gente é mais perceptível que a gente, né, muitas vezes as pessoas em geral possam ter inveja em relação a coisas materiais, aquilo que o outro tem. Mas é aquilo que ele fala também. Muitas habilidades pessoais dos outros, emocionais, inclusive psicológicas, a forma como toma decisões, a forma muitas vezes como lida com os desafios, né? Inclusive ele fala ali de espirituais e religiosos, que a gente tende a crer que a inveja é algo, sobretudo, de coisas materiais, mas não. Há formas mais sutis também de invejar, né, a espiritualidade alheia, a forma como o outro se conduz, né, conduz a vida. Então, tudo isso
são meandros mais sutis, mas completamente existentes. Então, claro, tem aqueles mais visíveis e tem também aqueles um pouco mais sutis, né? E é interessante que cada vez que a gente vai limpando, né, essa parte mais material, essa parte mais visível, há tantas outras sutis para a gente olhar, observar, desconstruir dentro de nós também, né? A inveja objetiva tanto as propriedades como o prestígio, o ter quanto o ser. Então, muitas vezes a pessoa ali nem é, né, tão assim provida de bens materiais, de coisas, mas é um ter, né? Aliás, é um ser tão profundo, tão gigantesco, né? Essa essência tão bonita que muitas vezes só isso, né? Já causa inveja. Só isso não, porque na verdade, o que é nosso espírito de verdade, a nossa alma anseia, é por esse ser eterno, né? Então, muitas vezes, a inveja, inclusive, nisso. Não só os bens, mas também as qualidades do próximo, podendo tornar-se um comportamento crônico na vida do ser humano. O contato com outras criaturas nos atrai, nos seduz, nos conduz a querer mais, a desejar sempre coisas novas, e nós nos impomos alvos cada vez mais elevados. Então é interessante perceber, e a gente percebe isso muito ali no raso mesmo, nessas coisas mais materiais, né? Que ao conquistar um objetivo, uma meta, seja ela financeira, né? Ou qualquer outra meta mais material, ao perceber que a gente alcançou aquilo, qual vai ser também a nossa percepção posterior? Que a gente deseja um pouco mais. Não, mas isso me parece que ainda não é o suficiente. Então, vai se colocando cada vez alvos e alvos, né? Cada vez mais altos, mais distantes. E aí, sempre com um motivo de frustração, que nessa busca a gente acaba desalentado, frustrado, porque não conseguiu aquilo que desejava. Mas entenda, muitas vezes vai conquistando aquilo que deseja, mas vai aumentando cada vez mais o patamar e isso vai ficando cada vez mais inatingível, né? E é interessante, um livro que eu li uns anos atrás, ele falava muito isso, que muitas vezes assim, a gente não tem tanta inveja de quem está muito, extremamente acima de nós. Então, você não tem muitas vezes, assim, né, mas, por exemplo, na parte financeira, você não tem muitas vezes inveja do Bill Gates, né? Mas essa inveja ela é muito mais assim, presente e visível naqueles que não são próximos, os amigos mais próximos, aqueles que convivem conosco, porque é onde ali a comparação é mais constante, a convivência também é um pouco mais visível, né? Mais constante. Então, você vai percebendo que né, no seu dia a dia, no meio com o qual você convive, com as pessoas ali mais próximas de você, que esse sentimento é mais revelado entre as pessoas, né? Então, é interessante perceber isso também. Na infância, crescemos olhando os nossos parentes importantes e amigos da família. Quando adultos, notamos o que fazem os artistas bem-sucedidos, as figuras de destaque, os modelos de beleza, os personagens políticos e religiosos. As figuras em destaque, os indivíduos afortunados e nos comparamos com eles. A inveja é instigada pelos desejos exteriores. Então é isso, né? Desde pequeno a gente vai olhando quem? É o que ele fala ali, os amigos da família um pouco mais abastados, isso na parte material, né? Depois, mesmo que a gente se utilize ali as nossas emoções, os nossos interesses, de repente a gente fica o quê? Observando muito a vida de um religioso que a gente admira, né? A vida de alguma personalidade que a gente também admira, seja ela de beleza, como ele diz, né? Mas muitas vezes também mais bem-sucedidos monetariamente. Então, você vai ver que esses nossos interesses, eles vão modificando muito, muitas vezes, a pessoa com a qual a gente tem esse interesse, mas no fim é a mesma percepção. Ou seja, a gente pega um alvo, muitas vezes, que a gente não possui, faz uma comparação daquilo que a gente ainda não tem e deseja, né? Deseja chegar ali naquele patamar, sem perceber. Cada vez mais exigente, né? Mas esses anseios desmedidos podem nos levar, com frequências, a decepções e desgostos por não conseguirmos satisfazer nossa exigência idealizada. Em cada aspiração, há muitas vezes a possibilidade de perda. Então, o interessante é isso, né? Que os nossos anseios, por mais que sejam conquistados depois, ou seja, foi aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente tem uma meta, às vezes a gente tem algo que a gente deseja conquistar, passado ali
até muitas vezes um objeto, um carro, uma casa, passado ali um primeiro momento de encantamento, e algumas pesquisas científicas provam isso, né? Falam que, na verdade, esse nosso bem-estar, essa nossa alegria, né, momentânea, ali é euforia, um pouco mais vinculado à aquisição daquele bem, desse algo mais material. 15 dias depois, isso já não tem para a gente esse mesmo pico, né, de satisfação, de desejo atendido. E é isso. Nesse exercício constante que a gente vai fazendo dessa comparação, desse olhar para fora, a grande verdade é que é como se a gente fizesse um treino muito ruim, mas um treino de ter realmente cada vez mais o nosso patamar mais alto, né? E não é que a gente não possa desejar, né, coisas maiores, mas o porquê, né? E os fins. Tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita, no Caminho Verdade e Vida, se não me engano, que ele fala, e os fins, né? Ok, você querer um pouco mais de dinheiro, ok, você querer um pouco mais, algo mais material, mas com qual finalidade, né? Então, nessa busca desenfreada disso, a gente vai percebendo que, em passado esse primeiro momento de euforia, daquilo que eu tanto desejei conquistar, e que muitas vezes eu demorei anos e anos, muitas vezes décadas, para que isso fosse possível, chegar daquele momento, aquela euforia ela é passageira, porque é fruto também de algo que não vai perdurar no tempo. Claro, estamos aqui no mundo material, temos que ter, né? É interessante que a gente tenha também conquistas materiais, porque não, mas e os filhos? A frustração sempre aparece quando não conseguimos eliminar o estado de tensão ou excitação corporal criado por nós mesmos ao não atingirmos o objetivo conquistado. E muitas vezes isso, né? Às vezes a gente conseguiu, conquistou e percebeu que aquilo ainda não era o que trazia essa satisfação que perdura no tempo, né? Que vai perdurar. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir. E aí, sofre com essa tensão, e é o que ele fala ali, né? Com essa tensão que vai para o nosso estado emocional, né? Que modifica o nosso estado espiritual também, inclusive físico, dessa frustração gigantesca de não conseguir aquilo que a gente desejou. E, gente, a grande verdade é que, na maior parte das vezes, os nossos grandes aprendizados são aquilo que a gente não conseguiu, né? Ou, inclusive, algumas perdas que a gente teve, são os grandes aprendizados da nossa vida, né? Nem sempre alcançamos o êxito dos outros. Somos constrangidos, então, a retroceder. Essa decepção pode assumir várias formas emocionais. Então, olha que interessante, né? Se a verdade é que, num primeiro momento, ainda que a gente conquiste, a gente vai perceber que logo depois, passado aquele momento, a gente vai querer mais e mais, porque é como se fosse mesmo um buraco sem fundo, mas e mais. Tem muitas vezes que a gente não vai conseguir. E como que vai ser a nossa forma de lidar com isso, né? Como que essa inveja, ao não conseguir aquilo que a gente tanto desejou, vai se demonstrar, vai se exteriorizar. E é o que ele fala, são várias as formas emocionais, e aí vai depender de cada pessoa, né? Vingança, raiva, ódio, tristeza ou desinteresse. Então, olha que interessante, até o desinteresse, né? Até alguém, algum assunto, algo que a gente ali estava querendo muito, de repente não conseguiu, surge aquele desinteresse completo. Não, mas eu não gostei disso, na verdade, meu interesse nem era tão grande. E aí, olha, até o desinteresse é um modo, olha, a inveja mostrando que você está um pouco assim, frustrado por não ter conseguido aquilo que você desejava. Eu acho que o ódio, a raiva ali, a tristeza, elas são mais visíveis, né? Mas a vingança também, né? Esse despeito, esse desinteresse, são formas de exteriorizar essa nossa inveja, né? Que reside dentro de nós quando não conseguimos alcançar aquilo que os outros têm, o que a gente desejava, né? Ou mesmo repulsa e desprezo pela figura em destaque com a qual nos havíamos identificado. Então, você vê muitas vezes aquela pessoa que não conseguiu passar no vestibular que tanto desejava, num curso determinado, e fala, ah, mas eu nem queria. O pessoal é tudo corrompido, corrupto, nem era uma boa profissão assim, eu não gosto do perfil desse profissional, né? Então, a gente vai criando esses defeitos, ou simula um desinteresse, mas no fundo, porque não conseguiu aquilo que tanto desejava, né? E o que é isso, senão uma raiz dessa inveja? Em decorrência do desejo frustrado, tentamos afastar da nossa mente a pessoa que havíamos supervalorizado, depreciando e diminuindo seus valores e qualidades pessoais, afirmando que ela nada vale. Essa é uma das origens primordiais do surgimento do boato maldoso, da maledicência, da calúnia. Olha, olha, gente, a que ponto, né, se chega.
Porque é isso acontece tanto nessas relações afetivas, sejam elas muitas vezes de trabalho, sejam elas amorosas mesmo, ao não conseguir, ao não ter aquela pessoa que a gente tanto desejava, então de repente a gente começa a diminuir o valor que ela tem. Ah, mas eu percebo que ela tinha tantos defeitos, ela nem era tão boa assim. Olha tal coisa que ela tinha, e aí começa a focar no negativo. Mas tudo isso o quê, né? Fruto desse desejo que não foi atendido e uma forma, um mecanismo de defesa que a pessoa tem ali de muitas vezes lidar com aquele luto, lidar com aquela perda que para ela foi muito difícil. Então, no fundo, é isso. E é o que ele fala, né? Essa é a origem, muitas vezes, de uma maledicência, de uma calúnia, de um boato maldoso. E quantas vidas não são ceifadas e muitas vezes completamente destruídas, reputações, né? A parte positiva da pessoa que estava tentando crescer com seu próprio esforço ali, né? Quantas vezes, por conta dessas calúnias, desses boatos maldosos, que são frutos dessa inveja que não foi dita, quantas e quantas reputações e vidas são todos os dias manchadas porque alguém não soube lidar com a sua inveja, não soube lidar com o fato de não ter aquilo, né? Não soube lidar com o fato de perder aquilo. Então, que a gente possa se analisar para que a gente não seja realmente essa pessoa que vá fazer isso e para que também se faça isso conosco, que a gente vá entendendo o que existe por trás desse alguém que precisa de tudo isso, né, para poder realmente lidar com essa perda. E teoricamente acreditar que vai ficar melhor, porque não vai, né? Sempre que a gente emite a alguém, né, uma opinião mais prejudicial, que não é verdadeira, que não corresponde à realidade, muitas vezes a pessoa até foge de forma tão grande assim na cabeça que para ela é uma construção real, mesmo que se você for ver extremamente fictícia, que é de uma pessoa ferida profundamente, né, e que não soube lidar com isso. A inveja pode ser analisada como um mecanismo de autodefesa. Olha que interessante, né? É a tentativa de uma pretensa proteção por meio de uma atitude de repulsa ou de desvalorização de outro. Então, qual que é a finalidade primordial por trás dessa atitude de desvalorizar o outro, que é uma consequência dessa inveja que existe na pessoa, né? É um mecanismo de pretensa proteção, porque aquilo doeu profundamente na alma, porque não soube lidar com aquilo, com aquela perda muitas vezes de uma posição dentro da empresa, por uma perda afetiva muito grande, um divórcio, um término mesmo, né? Ou seja, de uma amizade mesmo. O que que existe por detrás daquilo? Uma inveja muito grande, né? E que é, sobretudo, uma pretensa proteção, né? Por meio dessa repulsa ou dessa desvalorização. Então, muitas vezes, eu nem emito tanto esse meu julgamento, mas eu repudio a pessoa, vira uma repulsa, não quero ver, não quero falar, não tenho interesse nenhum sobre isso. E também mascara, no final das contas, essa atitude mais protetiva, mas que ainda assim é fruto de uma inveja, né? Os mecanismos de defesa do ego são processos mentais construídos para proteger a nossa vulnerabilidade. São medidas de autoproteção que permitem ao indivíduo sustentar sua integridade psicológica, servindo-se de um auto-engano. Olha, quantas e quantas vidas a gente já deve ter se servido desses auto-enganos, ou seja, teoricamente, né, para me proteger dessas perdas, desse luto, dessa dor, né, dessa desvalorização que muitas vezes a gente sente ao perder algo, ao perder alguém, né, ao perder alguma coisa que tem. Quantas vezes a gente não fez isso que o Hamed fala que é um mecanismo protetivo, mas que no fim é um auto-engano terrível, porque não nos faz, até aparentemente nos faz lidar com a situação de uma forma melhor, mas como se diz, todo auto-engano, ou seja, toda falsa percepção, toda atitude que a gente tem de se auto-enganar, uma hora vem a desilusão que é para mostrar, olha, esse caminho aqui, por mais que num primeiro momento tenha feito com que essa sua parte egóica fosse mais protegida, em algum momento isso vai ter que ser mais olhado, isso vai ter que ser olhado com carinho, curado, revisitado, porque aquela chaga permanece ali. Muitas criaturas, por não conseguirem conviver com seus reais sentimentos e emoções, tentam contê-los ou encerrá-los, disfarçando-os ou omitindo. Então, são vários os mecanismos que uma pessoa tem, né? Seja muitas vezes ele emitindo
opiniões ruins, né, maledicências, calúnias sobre o outro, ou seja, expressando realmente esse descontentamento, mas é fruto dessa não resolução interior, né, daquela questão, daquela problemática, mas muitas vezes tentando não pensar no assunto, que é o que ele fala que são as outras formas que a gente vai ali tentando mascarar, né, esses enfrentamentos necessários, seja ao tentar contê-lo ou encerrá-lo, né? Disfarçando ou omitindo. Então, eu disfarço, omito, não quero falar, não quero pensar, mas a chaga permanece aí, né? A ferida continua. Através desses mecanismos, almofadamos o nosso ego para evitar maiores lesões ou danos. São tentativas de proteção e, ao mesmo tempo, barreiras que impedem o encontro com o nosso eu verdadeiro. Então, essa verdade que muitas vezes a gente se utilizou e ainda se utiliza desses supostos mecanismos de proteção. A grande verdade é que, ao mesmo tempo em que, para a gente, parece que é o que ele fala, né? Dali uma contida, né? Dali uma amenizada na dor, na perda, no desconforto, ao mesmo tempo é uma barreira que impede o encontro com o eu verdadeiro. E é bonito perceber que cada vez que a gente adentra esse processo de se olhar, de se perceber, de se conhecer, aumenta cada vez mais essa nossa necessidade de quebrar essas barreiras e esses mecanismos autoprotetivos que a gente se impôs por tantas e tantas vidas, e muitas vezes nessa vida também, né? E que impedem o encontro com o nosso eu verdadeiro. Quero me conhecer, quero saber quem eu sou, já estou preparada. E a vida é didática e pedagógica como ela vai nos preparando mesmo para esses enfrentamentos e para esses autoencontros. E muitas vezes a muleta que a gente usou a vida inteira, a gente já não necessita mais, mas continua se utilizando dela, já podendo ter formas melhores de reagir. Olha, eu consigo suportar essa dor, né? Eu sei que essa perda foi importante, seja essa perda financeira, seja essa perda afetiva, mas eu sigo em frente, eu dou conta, consigo dar a volta por cima, consigo sair maior disso tudo, consigo extrair os aprendizados. E aí sim, né, essa chaga ela vai realmente se curando com o tempo, e não vai permanecendo ali, né, sob pena, como qualquer ferimento que a gente não cuida, não protege, não faz asepsia e não olha para ele, né, isso de algum modo vai ficando muitas vezes uma ferida pequena contaminando, né, outras partes do corpo, né, a tal ponto que muitas vezes vai ter que amputar, né, então, ou seja, vai precisar de medidas mais drásticas, porque a gente sabe olhar, olha, se aquilo me foi uma postura possível naquela época, hoje já não mais, hoje eu sou mais consciente, já tenho mais condições de olhar para isso é, de uma maneira mais serena e muitas vezes mais verdadeira, né? Dou conta, eu sei enfrentar, consigo. Outra fonte básica da inveja é encontrada no hábito da comparação. Então, o que é a comparação? Inveja, né? Quando a gente fica ali muito se comparando com o outro, com os demais, para sabermos o nosso alto valor, o quanto somos queridos, nos comparamos com as qualidades de outras pessoas. E olha que injusto. Gente, porque sempre vai existir alguém que faz mais, melhor, né? Que tem maiores virtudes. Então, é algo assim como se fosse você não encontra nem o seu valor e se autodeprecia demais, porque é uma sabedoria popular muito bonita, aquela que diz que a gente tem que se comparar com aquilo que a gente foi, né, com o nosso próprio desenvolvimento, e não com a das outras pessoas, que é muito injusto. Tiveram vidas diferentes, caminhos diferentes, as propostas espirituais da atual existência são muito diferentes, né? Um espírito ele tem uma missão muito diferente da outra, ele veio fazer aprendizados muito distintos dos outros, as necessidades afetivas, monetárias são muito diferentes de um para outro, então que injusta essa comparação com os outros, mas sobretudo conosco mesmo, que sempre vai ter alguém fazendo mais, melhor, sendo mais virtuoso, né? Não adianta, sendo mais rico, né? Sendo mais influente, tudo, sempre vai ter. Igualmente, começamos na fase infantil a nos colocar frente a frente com os outros, nos julgando e nos comparando com os nossos irmãos, primos e outros parentes próximos. Em outras circunstâncias, são os próprios pais que estabelecem comparações, criando uma espécie de classificação e nivelando as criaturas em iguais, superiores ou inferiores a algo ou alguém. Então,
é isso, né? Que muitas vezes a gente já é esse espírito que traz essa chaga de tantas e tantas vidas e que vem mais com essa problemática como se fosse assim mais visível, né? Então tem mesmo essa menos-valia, esse sentimento de inferioridade mais presente ali na alminha. Então já vem, né? Desde criança dando os indícios de que se compara o tempo todo com todo mundo, né? E que ao estar muito voltado para esse exterior, é incapaz de se olhar. Mas muitas vezes é o que ele fala, é estimulado ali na própria família, na própria sociedade, os próprios pais que vão classificando. Isso é melhor, você é inferior a esse, você é superior àquele, né? E muitas comparações são feitas, é algo muito comum mesmo. E sendo algo muito comum, né, algo muito pregado na nossa sociedade, isso de você ser superior aos demais, de você sempre estar um patamar acima dos outros, de que isso que é como se fosse realmente grandioso, a virtude, o melhor, né, você está acima dos outros. Se essa é de verdade assim, um valor social muito pregado atualmente, é verdade também que, como isso está muito presente nesse inconsciente coletivo, também todos nós temos um pouco disso e exteriorizamos um pouco disso. Então, nós mesmos já fazemos muitas vezes essa comparação, os nossos pais também, que vieram, são frutos desse inconsciente coletivo e de tantas e tantas outras vidas, muitas vezes, são esses atores também dessas comparações, né, que vai estimulando ali na criança, muitas vezes, esses valores de que, não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que mostrar que sou melhor que o meu priminho, eu tenho que ser o melhor da classe, eu tenho que fazer melhor que todo mundo, porque aí sim eu vou ter o meu valor. Né? Caso contrário, não. Caso contrário, eu não tenho valor nenhum. Eu tenho que sempre estar aumentando o meu desempenho por conta disso. Né? A seguir, no decorrer da vida, esse confronto ou julgamento se perpetua com os colegas de escola, com os amigos, em agremiações comunitárias, em instituições religiosas e em outras atividades sociais. Muitas vezes entre os próprios irmãos, né, é essa competitividade tão deletéria que não cria, que não melhora, que não transforma, e que não modifica isso em algo bom e construtivo. Pelo contrário, muitas vezes cria rixa entre os próprios irmãos, coisas, e muitas vezes a gente espírita que é, talvez seja uma rixa de outra vida. Não, às vezes é fruto mesmo de inconsciências ali, de momentos, de pontos frágeis dos pais que não souberam um pouco conduzir isso e que transformaram aquela pequena desavença em algo muito grande, dissensões muito grandes entre os irmãos, um que se sente maior do que o outro extremamente desvalorizado, né? E é o que ele vai falar, essa atitude de comparação, de competitividade, ela vai seguir ao longo da vida, né? E é o que a gente falou, muitas vezes a gente percebe como algo mais material, né? Ali como colega de turma, como colega de classe, depois de faculdade, né? Muitas vezes no próprio trabalho, ali depois no ambiente de trabalho, mas isso é em tudo, em tudo. Seja mesmo em agremiações religiosas, né? Sejam para aquelas, muitas vezes, atividades jamais transcendentes. Essa atitude é o que a gente fala, né? A gente é o que é e a gente leva isso para todos os setores. Então, muitas vezes, ali na própria religiosidade, há essa competitividade, essa comparação, e você percebe assim, meu Deus, mesmo nesse ambiente, sim, porque somos nós levando os nossos grandes defeitos, né, também para onde a gente está. E aí, formamos realmente, levamos essas nossas chagas para onde a gente está, infelizmente, né? Continuamos sendo avaliados, avaliando tudo que existe ao nosso redor, querendo ser os melhores, os mais considerados e aplaudidos, enfim, os superiores. Se não acionarmos dispositivos psicológicos para conter esse impulso, ele pode se tornar desenfreado, incitando-nos a disputar, avaliar e julgar continuamente tudo e a todos. Então é isso, né? Muitas vezes é uma atitude já normal mesmo, social, muitas vezes interior nossa. Mas se isso descambar para um excesso, a gente vai estar o tempo inteiro se comparando, se julgando com o outro, avaliando, disputando. Então, muitas vezes a gente vê disputa na casa espírita, disputa no meio religioso, sectarismo religioso, né? E muitas vezes, assim, em ambientes que você olha e fala, gente, era ali que era para curar todas essas chagas, é ali o lugar que muitas vezes essas disputas são ainda mais acirradas. Então, veja o nosso contrassenso de querer se transformar, de ser um espírito melhor, mas ao mesmo tempo de ter dentro de nós esse ser polemizador, né? De dissensão, né? De desconstrução, mas de um modo invejoso mesmo. O ciclo de comparação pode se manter em nosso cotidiano por tempo indeterminado. Algumas vezes atenuado, outras vezes mais intenso. Ora damos alguns passos à frente, ora alguns passos para trás. É verdade, né? Parece que a vida cíclica que é,
Tem uns momentos em que isso é um pouco mais tranquilo na nossa vida, outros em que isso emerge de uma forma assim mais acentuada para que a gente olhe, para que a gente se transforme. E é verdade também que a vida, como a gente falou, pedagógica e didática que é, ela vai nos trazendo os desafios para que a gente renove o nosso olhar sobre aquilo. Olha, você fez até então desse modo, mas vamos olhar que agora você entende um pouco mais a causa, é porque você tem inveja, sim, e aí vamos reformular aqui sua vida, vamos entender melhor tudo isso, vamos desconstruir, ter uma nova atitude. A vida faz um pouco isso, né? A inveja se traduz sempre por uma atitude de competição, em que o prestígio, o sucesso e o poder não são conquistados, e sim ambicionados, uma busca daquilo que pertence a outras pessoas ou é mérito delas. Então, às vezes, em vez de a gente focar na nossa estrada, no nosso melhor, em contribuir ali para a nossa evolução, para o aprimoramento das nossas habilidades materiais, pessoais, né, psicológicas, a gente está olhando para fora, ambicionando algo que não tem e que é mérito de outras pessoas, né? Afinal de contas, a vida traz aquilo de que a gente necessita. E as conquistas dos outros, elas são frutos de muitas vezes, né? Na grande maioria delas, de momentos muito árduos. Então, aquilo que a gente fala, né? A pessoa às vezes olha alguém que está em destaque, né? Nas mais diferentes ramos da vida e fala assim, poxa, eu queria ser como ela. Mas será que pagaria o preço que ela pagou para onde está? Que grandes responsabilidades vêm em decorrência disso, né? Grandes necessidades de melhoria, de mudança, de rotina, de hábitos, que muitas vezes aquela pessoa que está ali ambicionando aquilo não conseguiria, né? A aspiração e a avaliação são dois pilares válidos e estruturais do nosso mundo íntimo, mas podem se tornar fontes de inveja. Então, é verdade que a gente tem que ter, sim, dentro de nós essa aspiração por ser melhor, por melhorar muitas vezes a nossa vida material e por avaliar o ponto em que a gente está, né? O que ele fala, a aspiração e a avaliação são dois pilares válidos da nossa vida, mas se a gente descamba para um excesso, isso é uma fonte completa, né, de inveja, porque é sempre uma insatisfação por aquilo que eu não tenho, por aquilo que aquela pessoa que está ao meu lado não tem, por aquilo que ela não é. E aí se cria uma insuficiência nossa, que a gente acredita que é menor, que é pouco, que é insuficiente. As pessoas que convivem conosco também são pequenas, insuficientes, então a gente está sempre focando no lado negativo delas, da nossa vida, das nossas conquistas. Então tudo é falta, tudo é escassez, né? Precisamos nos apropriar dos nossos valores inatos, pois todos temos força e potencial que tendem a crescer, ampliar e expandir e nos conduzir à realização de ser, ter e fazer o que almejamos. Então, qual que no final das contas seria a nossa atitude, né, melhor diante de tudo isso? Olhar para a nossa estrada, olhar para a nossa habilidade, olhar para o nosso possível, para aquilo que está disponível para nós, para as oportunidades que nos são ofertadas, agarrá-las, né, como se fossem realmente oportunidades únicas, porque são, e transformar aquele pequenininho diário, né, aquilo que o Emmanuel fala daquele servicinho de todo dia, né, pequeno, que a gente muitas vezes não dá importância, que faz no automático, que faz ali já muitas vezes sem pensar, transformar aquilo em algo prazeroso o suficiente para que a gente veja o nosso crescimento. Olha, eu estou crescendo, as minhas habilidades também, eu estou me transformando e eu vou ser o melhor possível para mim, que vai ser diferente do outro, que eu possa admirar o seu serviço, que eu possa olhar como uma fonte de inspiração, mas inveja não, né? Porque senão eu mino o meu potencial, não vejo aquilo que eu tenho de bom, não desenvolvo também, né? E todas as nossas capacidades, né? Isso que a gente tem em latência, em germe, que está dentro de nós, né? Sementinhas querendo vir à tona, todas elas, um pouquinho de rega, de adubo, de cultivo ali próprio no solo. Às vezes a gente tem uma semente, mas nem planta, né? Ou seja, esse plantio, essa rega constante, essa adubação, haverão de expandir, crescer, transformar aquele pouquinho que a gente tem em algo maior, né? E assim sucessivamente. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos a humanidade enfrentou a intransigência de religiosos fanáticos e fundamentalistas que anunciam Cristo por inveja e porfia, enquanto outros por boa vontade. Eu achei muita coincidência. Ontem eu participei de um dos meus trabalhos voluntários, eu participei de uma reunião, né, governamental relacionada a isso. São várias entidades religiosas presentes ali no meio. E para mim era um motivo assim, de muita beleza ver que tantas instituições religiosas estavam tentando ali, né, seja as mais diversas denominações, credos,
estavam ali tentando se unir em prol de algo, né, mais elevado, né, estavam ali tentando dar o seu melhor, a sua contribuição. E aí, nesses meios, a gente percebe um pouco desse sectarismo, muitas vezes da parte de alguns integrantes, né? Se comparando, olha, a gente tem 400, né, trabalhadores, voluntários, e a gente lá com os nossos 10, né? Claro, muitas vezes estão fazendo muito, muito, muito mais do que aquilo que a gente está fazendo, né? É, uma mensagem muito bonita do Emmanuel também, do Fonte Viva, é não te enganes. Então, muitas vezes, os outros estão fazendo muito mais do que nós mesmos, né? Então, é não comparar as religiões, não comparar em números, né? Não fazer essa percepção, assim, de números, mas realmente da qualidade do serviço que é prestado. E olha, gente, muitas outras denominações muitas vezes estão fazendo melhor, né? Estão dando o seu melhor muitas vezes para aquela causa do que nós mesmos, né? Então não te engane, né? Há sempre alguém fazendo melhor, e o que importa é isso. Não, a minha religião é superior à outra, a minha quantidade de voluntários é maior do que a do outro, né? Porque é isso, não é o tamanho, né? Mas a forma como se faz aquilo, se de boa vontade ou não. E não é comparar religiões, olha só, é ver que todos têm algo em prol, em comum, se unindo em busca de um crescimento ali, de uma melhoria naquele determinado setor. Então, perceber tudo isso. Budistas, católicos, judeus, hinduístas, espíritas, protestantes, muçulmanos e outros tantos religiosos transitam influenciados pelas garras da porfia e da inveja, como se a religiosidade se exprimisse através do fermento da separação. Então a gente vê, né, nesse meio, né, que era para ser realmente diferente, a gente ainda vê esse sectarismo, essas divisões, muitas vezes elas existem dentro de nós, né? Então, aí vendo, né, todas essas raízes que a gente ainda tem, dessas divisões, de se achar superior, né, a minha religião é diferente, é melhor, nesse aspecto é superior. Não, gente, está todo mundo dando a sua contribuição, está todo mundo no lugar em que deveria, fazendo as coisas que deveria, vamos valorizar, vamos saber olhar aquilo que o outro tem de bom, de melhor também, e aquilo que a gente pode aprender com eles, que há tanto a aprender, né, com as diversas outras religiões, né? Todos os indivíduos devem evitar a ameaça do sentimento faccioso que adia indefinidamente a paz no planeta e sublime as construções espirituais. Na casa do Pai não há diferença entre as criaturas. Muitos querem se apropriar da divindade, mas se esquecem de que a paternidade divina, a herança sagrada de cada ser humano. Então, é desconstruir um pouco desse sectarismo, dessas divisões religiosas, e ver isso que o Hamed tanto fala, desse sentimento de religiosidade, que é, olha, independente da religião, do credo, da crença, esse meu Deus, ele tem que ser interiorizado e ele tem que ser exteriorizado também, ou seja, as minhas atitudes, a minha versão, as minhas palavras, elas têm que ser fruto desse divino que eu vi, que eu visualizei, que eu vivencio dentro de mim, então posso exteriorizar isso. O ser desperto não se prende a nenhuma doutrina de caráter discutível, de cujos adeptos se esperam que a aceitem de forma passiva. Ele não as deprecia, nem as combate pela polêmica. Pode não aceitá-las, mas as respeita. Os seres despertos, por amor, proclamam a Cristo e são considerados homens de boa vontade, que entendem a religiosidade como um estado de alma e por isso não se vinculam a nenhuma organização de origem, de ordem hierárquica. Essa religiosidade provoca neles o despertar do reino dos céus e o relacionamento com a própria alma. Então, não significa não ter religião, mas entender que há verdades contidas nos mais diversos credos, nas mais diversas denominações religiosas, e que se a gente tiver olhos de ver, aprenderá com todos, extrairá ótimas oportunidades de exemplo, de melhoria, como diz Emmanuel, não te engane, né? Às vezes a religião, né, a denominação religiosa que a gente vê com olhos não tão agradáveis, está fazendo muito mais do que nós mesmos, né? do que a nossa própria denominação religiosa. Então, não é não ter uma denominação religiosa, pode ser você ter, mas é criar cada vez mais esse senso de religiosidade. E então perceber os pontos em comum que residem na grande, grande, grande maioria dessas denominações. E ver que os pontos que realmente convergem, que são parecidos, que são comuns, são muito superiores àqueles que a gente considera que são diferenças, né? Muito maiores.
E a inveja surge sempre como um relâmpago, atrelada à ideia de que temos do nosso próprio valor e do valor que atribuímos aos outros. A cada confronto invejoso, encontramos sempre algum obstáculo que nos coloca em risco e dificuldade. A cada cobiça frustrada, há perigo de naufrágio moral. Então, eu observar aquilo do qual a gente tem inveja, que é o que ele falou, né? A cada cobiça frustrada é um perigo de naufrágio moral. Se a gente não souber lidar com essa nossa inveja, é sim um ponto de descida, de decaída grande do nosso espírito. É o que se fala, daqui a pouco se cria uma indiferença, daqui a pouco se cria um despeito, daqui a pouco começam os boatos, daqui a pouco as calúnias, né? E aí, quando você se vê, perdeu. Se perdeu por algo extremamente pequeno, porque não foi capaz realmente de perceber, olha, isso aqui foi uma atitude invejosa, eu estava num momento de inveja em relação a essa pessoa. Então, que a gente observe, né? Surge sempre como um relâmpago, ou seja, rápido. E muitas vezes, por ser rápido, é tão inconsciente que a gente não percebe. Então, é observar mesmo a nossa vida, nós temos, sim, atitudes invejosas e que a gente busque entender, compreender, nos analisar, ver os nossos gatilhos, para que isso cada vez ocorra com menos e menos frequência. Mesmo quando somos os invejados, sentimos esse clima pesado, maléfico. A inveja dos outros nos fere, envenena a nossa vida. A inveja é uma forma terrível de agressão. Se muitos invejam, se muitos procuram de todas as maneiras diminuir o seu valor, desacreditar a sua imagem, se essa forma de intoxicação continua dia após dia, você acabará sufocado. Você faz algo que julga louvável e descobre que suscita zombaria. Então, muitas vezes, nós somos mesmo esses seres invejosos, com atitudes invejosas, mas muitas vezes nós também somos frutos de atitudes invejosas dos outros, que a gente saiba se proteger em relação a isso, né? O que ele fala, nos fere e envenena a nossa vida. Então, é necessário também proteção nesses momentos, que a gente cada vez mais entenda o nosso valor, né, e se firme mesmo, emocional e espiritualmente, a fim de que essas energias deletérias tenham cada vez menos influência sobre nós, né? Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar pelas garras perturbadoras da inveja, né? E seja porque atentem condutas assim, mas sejam porque sofrem grandemente, né? Então, você vê essas grandes personalidades, essas pessoas que têm realmente muita influência, que têm ali, que estão muito em evidência, a quantidade de energia que é colocada sobre elas. Então, que elas saibam também se proteger, né? E muitas vezes a gente percebe ali a parte boa, que a gente considera interessante ali, da evidência, do estar no topo, na fama, mas isso muitas vezes é um custo energético gigantesco, gente, gigantesco. E que nós, né, em pequena monta, ali no nosso papel pequeno que temos, que a gente possa também se proteger dessas energias, né? Esses obstáculos pedem a visão da maioria. Então, que a gente possa ir realmente analisando esses nossos gatilhos, quem nós somos, e também nos protegendo, né? Protegendo muitas vezes de nós mesmos, mas sobretudo desse externo, que tenta muitas vezes manipular, né? Forjar situações, ali, condutas, palavras que nós não falamos, e que a gente saiba cada vez mais ser firmado mesmo, emocional e espiritualmente, para que essas energias não tenham a influência que tem sobre nós. Eu espero que tenha sido um estudo proveitoso. Eu achei muito interessante o estudo de hoje. Que a gente tenha uma boa semana e uma boa quarta-feira. Muito obrigada, gente.